Que live diretamente do Reino Unido, aqui da Inglaterra, Londres, para a Ocudus Academy, a sua academia de inglês corporativo. Eu sou a Cris Lei, para quem ainda não me conhece. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de gerenciamento de equipes e projetos internacionais, como é que a gente faz para organizar pessoas que falam diferentes idiomas, né? Hoje, inclusive, estou super animada que eu estou vindo de um evento sobre Women in Tech, e a gente estava com algumas queridas da Ucrânia fazendo um trabalho de mulheres na tecnologia, aprendendo, estudando, então sempre muito bom. E hoje nós estamos aqui para falar com você sobre gerenciamento de projetos internacionais e equipes internacionais também, que muitas vezes parece um desafio, né? Principalmente por conta das culturas diferentes, pessoas de diferentes lugares, com diferentes mindsets, e como é que a gente coloca todo mundo na mesma página. Então, hoje a gente vai aprender como é que a gente vai usar o inglês para alavancar esses projetos internacionais, porque tem que ser inglês, né? Como é que a gente vai falar com pessoas do mundo inteiro, se não for com o inglês? Às vezes o espanhol também ajuda, às vezes vira aquele bolo, né? Todo mundo falando um monte de idiomas, às vezes acontece também. Hoje mesmo a gente falando lá inglês, aí às vezes estava falando português, aí chegava um ucraniano, a gente já mudava para o inglês de novo. Então é importante a gente perceber como os ambientes internacionais, os projetos internacionais, eles podem ter menos ruído se a gente usar uma comunicação efetiva, uma comunicação que ajuda as pessoas a se conectarem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, se vocês tiverem perguntas aqui, a gente está sempre muito alinhado com tudo que está acontecendo, tá, gente? Porque eu tenho um prazer, um privilégio de trabalhar com pessoas incríveis, mentes incríveis, né? Seja no meu projeto pessoal, das coisas que eu estudo e do meu dia a dia, né? O que me interessa, as coisas que me dão ânimo, que recarregam a minha energia, e também com as pessoas com as quais eu trabalho, CEOs, diretores, gerentes, pessoas de vários lugares do mundo também, que estão atuando em empresas multinacionais, empresas internacionais, pessoas que são donos de empresa, que precisam também melhorar o seu destaque para o mundo. Então eu trago essa experiência, eu venho desse lugar de fala, tá bom? Então é sempre um prazer estar aqui com vocês toda quinta-feira. Estamos aqui, Ocudus Academy, a sua academia de inglês corporativo, e para quem quiser pegar as lives que já aconteceram, a gente está há 2 anos e meio trazendo informação, conteúdo aqui relevante para você. Então, se vocês quiserem se informar sobre tudo que a gente já fez, lá na ocudus.com, a sua academia de inglês corporativo, está tudo lá catalogado, organizado, tá certo? E hoje vamos, sem mais delongas, falar aqui de gerenciamentos de equipes e projetos internacionais, porque a gente tem bastante coisa para falar, e parece uma coisa esquisita, né? Porque tem a ver com a cultura, mas também tem a ver com a nossa percepção, a gente desenvolver a capacidade de perceber a nós mesmos, ao outro, quando nós estamos nesse tipo de ambiente. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como é que vocês podem fazer para tirar aquela ansiedade, né, aquela tensão, seja de falar o inglês, seja muitas vezes de se sentir inadequado, não saber como responder alguma coisa. Inclusive, hoje foi muito interessante que algumas das moças que estavam lá estavam falando exatamente disso, né? Como é que eu faço num lugar de networking? Como é que eu chego e vou, né, falando com as pessoas? Se eu sou tímido, como é que é isso, né? Então, lembrando que a gente está vindo de um mesmo lugar, somos muito animais num sentido, no sentido de que está todo mundo ali meio que com aquela ansiedade social, então a gente pode quebrar o gelo e lembrar que somos seres humanos e que pessoas precisam de pessoas, né? Então, networking para a gente é super importante, e hoje a gente vai aprender como trabalhar isso de uma maneira ainda mais forte, de uma maneira mais levando em conta, né, outras culturas, outras considerações. Peço desculpa, eu estou um pouquinho gripada, tá? Não estou tão assim mal, mas eu sei que tem alguma coisinha aí me rondando, tá bom? Então, se algum momento eu parar para respirar e tal, vocês já sabem o que está acontecendo, ok? Mas vamos lá. Então, vou falar um pouquinho de Isso. como é que a gente aplica. Oi, chamar o Ocudus, né? Peraí. Go Live with Ocudus. Então, lembrando, né, que a gente está live em várias nas redes sociais mais importantes. Então, o Twitter, ó, o X, estamos também no Facebook, LinkedIn,
Gente, estou esquecendo aqui. Instagram está aqui na minha frente. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e o X, tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta, o Ale está sempre com a gente aqui, filtrando as perguntas de vocês, apesar que eu vejo que muita gente fica tímido, né? Ou tímida para perguntar, mas fiquem à vontade, tá, gente? A gente está aqui para isso mesmo. Se eu puder contribuir, é sempre um prazer, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente aplica os nossos conhecimentos, habilidades técnicas para projetos globais? Então, essa aula hoje a gente vai entender como é que a gente pode facilitar a nossa comunicação para ter uma comunicação clara e eficaz. Eu vou falar muito de PNL aqui, especificidade. Então, às vezes a gente vem de vários lugares e às vezes a gente não está na mesma página. Então, para que todo mundo esteja na mesma página, é importante que a gente seja o mais específico possível, para não achar que ficou subentendido. Porque às vezes essa coisa de ficar subentendido não fica tão entendido assim e acaba dando erro, né? Então, para que a gente não tenha essas situações, sempre perguntar, né, as especificidades do projeto, com quem que a gente está trabalhando, ok? Uma outra coisa é ajudar a garantir que todos os stakeholders estejam alinhados com os objetivos do projeto, todo mundo na mesma página, isso é importante. E vai ajudar também com essa comunicação a gente aumentar a nossa probabilidade de sucesso em projetos de ambiente internacional. Então, a gente está falando aqui um pouquinho em português, só para ambientar todo mundo, mas vocês sabem que aqui nas nossas lives a gente tem bastante inglês também. Então, vamos começar. Como é que você pode usar o teu inglês para trazer esses resultados para você, né? Então, quando a gente começa um projeto, when we start a project, it's important for us to define the scope of the project and clearly organize the objectives, the goals from the very beginning. So then if you have a project and if you're thinking about an international project, what are the goals? What do you need to achieve? So it's very important for us to understand exactly what is your focus, ok? Então, entender o teu foco, saber onde você quer chegar, o escopo do projeto, quais são os objetivos do projeto, ok? A gente pode ter um objetivo primário e podemos ter, sim, objetivos secundários, mas os secundários, eles não podem bypassar os objetivos do projeto em si. E durante o projeto, às vezes acontece da gente precisar mudar de tática, às vezes a gente precisa adaptar, a gente vai falar sobre isso também, ok? So there we go. One phrase that we can use as well is to assemble cross-functional teams, like teams to cover all necessary aspects of the project. What does it mean? Você não precisa saber tudo sobre tudo, né? Então, é importante a gente se unir com pessoas que sabem também do que estão, né, do que estão falando, do que estão trazendo para a mesa, e ter certeza de que cada um está alinhado, está todo mundo na mesma página, porque aqui dá muita confusão às vezes, né? Então, todos os aspectos necessários foram levantados, o que cada um vai fazer, então é importante, so it's important to assemble a cross-functional team, and not theme. Theme is TH é o tema, né? Mas is a cross-functional team, okay? To cover the aspects of the project, okay? Another thing that is important is to schedule a kickoff meeting to discuss timelines and deliverables. Why? Timelines are very important because depending on the project, if you delay other projects in the pipeline as well, they're going to be delayed also. And sometimes we cannot afford wasting time, okay? Because time is money, all right? So we have to understand the deliverables. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes as empresas, elas e as equipes, elas entendem que tem um processo e às vezes que pode atrasar o projeto. Só que, gente, para uma empresa, e vamos supor que nós tenhamos 100 pessoas alinhadas com um projeto internacional. Imagina o salário dessas 100 pessoas por dia, se esse projeto atrasa uma semana, se esse projeto atrasa alguns meses, né? Então, por isso que é importante para você não sair do budget, for you not to blow your budget, for you to understand
the deliverables and the timelines of the project. Okay, so when I work with executives, we normally discuss about this and how can they get the best from their employees or the people who are helping them with the projects. So then the projects are delivered in time, and people know what they have to do, their deliverables, because then you are not going to work with excuses. E aí, nesse caso, você não vai trabalhar com desculpas, porque esses dias até conversando com um dos CEOs que eu trabalho, a gente estava comentando, né? Se eu pergunto o porquê do atraso, ou por que vai atrasar, eu dou uma permissão da fala que vem logo depois de um porquê, porque after a why comes a because, né? Então, quando vem um why da pergunta, vem um because da resposta. E a resposta do because, ela normalmente, ela vai vir como uma desculpa. Então, assim, por que aconteceu isso? Por causa daquilo, né? Então, ao invés da gente entrar nessa linha, um convite para vocês usarem a programação neurolinguística, né? Isso são as challenges do Metamodel. Em vez de você usar o why, você perguntar what exactly and how exactly we are going to change and transform the situation, okay? This is a very interesting way of changing our language to get better results. Eu sou apaixonada por linguística, vocês que me acompanham aqui sabem disso, que eu uso a linguística para modificar o pensamento, ou às vezes quando a gente está num mapa mental travado, é através da linguística que a gente destrava o mapa mental. E da linguística bilíngue ainda, ajuda a gente a, às vezes, descartar certos preconceitos sobre coisas que a gente aprendeu e acha que é assim porque é assim. Então, muitas vezes equipes multidisciplinares e multinacionais, elas têm mais leverage, né? Ela tem mais alavancagem, por quê? Porque são ideias vindo de vários lugares do mundo e tem menos preconceitos. Então, é importante a gente trabalhar nesse sentido e tirar o melhor de cada um. E como é que a gente tira o melhor das pessoas? Como somos seres humanos, o que nos diferencia dos animais é a linguagem, né? Então, a gente conseguir trazer isso para a mesa. Às vezes a gente fazer uma challenge, quer dizer, um desafio linguístico, até a pessoa pode perceber ou não, e muitas vezes esse desafio linguístico é só trocar as palavras que a gente usa, né? Então, às vezes, sair de um porquê, que vai dar uma desculpa, tá? Existem os porquês lá, o porquê você trabalha, porque isso, esse daí é um outro tipo de porquê, tá? Mas por que atrasou, por que não entregou, por que deu problema, isso vai vir o quê? Desculpa. Então, ao invés de trabalhar nesse sentido, a gente vai trabalhar o que exatamente, como exatamente. So, what and how. How specifically, how exactly are you planning to do it? How exactly are we going to deliver this? What are the things that we're going to be scheduling from now onwards to avoid problems with deliveries that might be delayed, ok? Então, é a gente trabalhar com todas essas possibilidades e perceber, né, que é uma equipe que está trabalhando junto. Porque se eu atraso, o outro também acaba atrasando. E aí não ajuda ninguém. Então, importante a gente perceber e também perceber se a gente tiver com problemas, raise your hand, okay? Raise your hand and ask for help, all right? So let's carry on. Vamos para lá que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Então, planejamento, né, de projetos, project planning. Here are some words that you can use. I'll draft the project plan and share it for your inputs. I'll draft the project plan and share it for your inputs. Esses dias, faz o quê? Uma semana mais ou menos, a gente está com um projeto aqui, num dos trabalhos que a gente faz como voluntária. E é um projeto para felicidade. E aí a gente pegou e fez um desenho do projeto, fez um planejamento e cada uma foi trazendo input. Isso foi tão legal, que ajudou a gente a ter uma reunião muito rápida, a gente conseguiu organizar quem ia fazer o quê, então foi super interessante e isso funciona em qualquer equipe, tá, gente? Por isso que esse draft é rascunhar, né? Então eu vou rascunhar
um plano do projeto e vou compartilhar para que vocês deem o seu input. Isso é tão legal, porque daí você abre a oportunidade para que todos possam falar e para que todos se sintam engajados com o projeto. Ok? I will repeat the wording. Ok? I'll draft the project plan and share it for your inputs. Okay? And here it's very important for everybody to feel part of the project, the ownership. Ok? For you to own your project. Ok? Então, você ter o ownership of the project, ok? Então, você ser dono, você se sentir dono daquele projeto. E acaba que todo mundo que participa, se realmente está engajado, a pessoa se sente dona do projeto, ok? So, another one, we should establish clear milestones and checkpoints throughout the project. This is very important also. O que são milestones, gente? Vou dar uns exemplos aqui e eu vou pedir até para vocês visualizarem, tá? Então, por exemplo, when a kid starts walking, this is a milestone, ok? Então, quando uma criança começa a andar, é um milestone. Quando uma criança, vamos lá, pequenininho, a criança senta, também é um milestone. Quando a criança vocaliza pela primeira vez, é um milestone. Cris, mas o que tem isso a ver com o projeto, né? É só para vocês entenderem essa palavra, porque aqui a gente também está trabalhando em inglês, né? Então, um milestone é alguma coisa que acontece, que é muito impactante e que tem assim, um significado muito grande na nossa vida. Então, vamos dizer, eu tive alguns milestones na minha carreira, na minha career, ok? Na minha carreira, então eu posso dizer que ali mudou alguma coisa, né? Então, quando a gente estabelece milestones para o project, é você estabelecer situações do projeto que daquela fase você passa para uma outra. Então, you reach a milestone. Então, era um deliverable, era alguma entrega que você tinha que fazer, você alcançou aquela entrega e dali já é um outro estágio do projeto. Ok? Então, é importante a gente perceber essas milestones, perceber claramente o que vai estar mudando. É a próxima fase do game, né? The next phase of the game. So, sometimes working with executives, I see that they clearly have this in mind, and also they have the sprints. Então, o que é um sprint? Você vai organizar o projeto, né? Entregou. Verificou aquilo que aconteceu, milestone, atingiu o que precisava atingir, próxima fase, ok? So this is important. And also, when you reach a milestone, or let's say you do not, ok? The team cannot reach the milestone. Aconteceu alguma coisa, não conseguiu chegar no resultado esperado. Verificar os pontos durante o projeto. O que aconteceu, né? Não esperar chegar na onde não chegou, entende? Para mudar o curso. Então, é importante estar verificando sempre que você tem um projeto, verificar sempre, até que o projeto seja concluído, o que está acontecendo. Nós chegamos ao resultado, então, assim, qual que é o projeto, por exemplo, até a segunda semana, a terceira semana, o que tem que estar acontecendo? A partir da quarta semana, o que a gente vai pôr em prática? Qual é o rollout? Então, isso vai fazer com que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo entenda o que é necessário para que o projeto tenha andamento, ok? So there we go. I'm going to repeat it from the point of view of language, okay? We should establish clear milestones and checkpoints throughout the project, ok? Esse throughout é durante, através do projeto, ok? So throughout. Okay, another one. It's crucial to allocate resources effectively to ensure timely completion. O que é isso? Alocação de recursos, né? Então, assim, se eu estou percebendo que eu vou precisar de mais recurso, não espera não entregar para pedir mais recurso. Por quê? Porque às vezes você faz um projeto e as coisas podem mudar. Things can change, ok? Today I was in this Women in Tech, and there was a British guy, he was delivering a speech. Eu não vou lembrar o nome dele, um querido, assim. E ele falou exatamente disso. Ele tem um background na área financeira, trabalhou com vários bancos aqui, né? Barclays, Lloyds, NatWest. Então, ele era um cara que fazia esses projetos dentro dos bancos. E eu trabalho também com muita gente de banco que faz os projetos no Brasil.
Então, o que acontece? Às vezes você entendeu que precisou de uma equipe ali num número X de pessoas, mas de repente alguma coisa pode ter mudado no meio do caminho, que você precisa alocar recursos de uma maneira mais efetiva, ou você alocar diferentes recursos. Eu vou dar um exemplo, I'll give an example. I'm working with a guy, he works in insurance, ok? Ele trabalha com seguros, e ele estava me dizendo que com o advento da inteligência artificial, so with artificial intelligence, he was able to speed up a process, so a process that would take a few hours to be completed, a few hours, I mean, maybe 24 hours, now they complete in less than 10 hours, ok? Então, um processo que demorava 24 horas, agora eles completam em menos de 10 horas. E aí o que isso significa? Sobrou recurso, porque a tecnologia conseguiu deixar com que cargos ficassem disponíveis. Então você não precisa mais de tantos analistas. You don't need as many analysts as you needed before. So then what happens? He could allocate resources for something else. Então ele pôde alocar recursos para uma outra área. E quais foram os recursos? Ele alocou, olha que coisa super interessante. O que eles perceberam? Uma empresa de seguros, a pessoa que precisa de um seguro, a gente, quando tem um seguro, a gente não quer usar. A gente só usa se realmente precisar. Então, você tem seguro para não usar, fingers crossed, ok? E aí, o que ele percebeu? Que a pessoa, quando ela vai precisar utilizar um seguro, ela geralmente está muito ansiosa, porque tem um monte de coisa acontecendo. Então, ele conseguiu alocar recursos para que tivesse um apoio na área psicológica, na área mental. Então, ele conseguiu alocar recursos para uma outra área para melhorar a experiência do cliente. Quer dizer, e o que isso quer dizer? What does it mean? They effectively delivered all the all the milestones they needed. They checked throughout the project, and then they realized that they had like a surplus of resources, ok? Então tinha mais recursos do que precisava. E aí vai abrir mão de headcounts, né? A gente sabe que quem está no Brasil, pelo menos, é difícil. Não só no Brasil, tá, gente? Às vezes é difícil a gente conseguir headcounts. Headcount é o número de pessoas trabalhando para uma empresa. E ele falou assim: Cris, eu não ia abrir mão de headcount, né? Porque daí você perde e depois você não consegue mais repor o número de pessoas que você precisa. Então, ao invés de eu abrir mão de headcounts, ainda estava no meu budget, it was in my budget still. So then I could allocate those resources to give my clients a better customer experience. So this is a very nice way to effectively use your resources, ok? Então, assim, até onde precisou implementar toda a parte de tecnologia, tinha lá os recursos. Não precisa mais agora, manda todo mundo embora? Não. Eu preciso de menos pessoas. O que eu faço? Eu realoco as pessoas. Cris, mas como é que eu faço se aqueles funcionários não são realmente especializados naquela outra área que eu estou precisando? Claro, não dá para misturar abacaxi com banana, né, gente? Então, assim, um analista não vai virar um psicólogo, não é isso que eu estou falando. Mas você pode contratar part-timers, você pode contratar pessoas por projetos, ok? Então você consegue usar os seus recursos de uma maneira mais efetiva. So you can use your resources in a more effective manner, ok? So this is another thing. Sorry, guys, there is a little bit of a blur in my camera. Ok, so let's get going. Alguma dúvida até aqui, gente? Estão acompanhando. Vou aproveitar, gente, que eu dei uma paradinha e dar uns ois aqui para Nanda, que está sempre aqui com a gente. Tem alguém aqui de alguma empreiteira. Eu não consigo ver os nomes das pessoas, mas se vocês quiserem colocar aí, vou até fechar aqui, ver quem está na live. O povo é envergonhado, né? O povo não manda muito oi, ou não quer interagir, mas se vocês quiserem dar um oizinho, me dizer de onde vocês estão falando, se tiverem alguma pergunta com relação ao inglês, o que eu puder, o que eu souber, o que eu puder trazer para vocês. Se eu não souber, eu pergunto para os universitários, né? Meus universitários têm muita sorte de trabalhar com mentes brilhantes. Eu falo, né? Eu ajudo pessoas foda a ficarem mais foda ainda, né? Os fodásticos. Então, para mim é uma honra
ter acesso a esse conhecimento. Então, mesmo que eu não saiba, eu vou perguntar, vou ver quem que tem a informação para poder nos ajudar aqui, tá bom, gente? Essa live é para vocês, é uma live nossa, em inglês, porque difícil é não saber falar inglês, mas a gente traz informações de outras áreas também, né? Como é que a gente pode melhorar os nossos deliverables também, né? As nossas entregas. Então, se não teve nenhuma pergunta, vou continuar por aqui, tá bom, gente? Vamos seguir. Ok. Como é que a gente implementa projeto? Project implementation. Okay. Some phrases here that can help you to achieve better results and to implement the project in a way that everybody's going to be on the same page. So the first thing, let's break down the tasks and assign them to the team members. This is very important. I use this all the time. Eu uso isso o tempo todo, eu uso inclusive aqui com as minhas crianças, tá bom, gente? Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? E é interessante a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente acha que tem alguma coisa inatingível, ou que o projeto é muito difícil, está muito complicado. Então, primeira coisa, break it down. Break it down in tasks and assign them to the team members. Give ownership. You have to delegate, you have to trust people, no micromanaging, e sem ficar fazendo micromanaging, né? A pessoa está precisando, ajuda, tô aqui, vamos conversar. Temos o networking. Lá, né, quando a gente faz essas checagens throughout the project, ter certeza que está todo mundo ok. Se alguém levantar a mão, preciso respirar, os outros membros do time podem ajudar, mas cada um tem que ter cada assignment tem que ter um team member responsible, ok? Quem especificamente, o que especificamente vai estar fazendo, ok? So I will repeat this wording, ok? Let's break down the tasks and assign them to the team members. Por que isso é importante? Porque sabe aquela coisa da bola pingando na quadra? Deixa que eu deixo, todo mundo olha a bola vai, pinga bem no meio da quadra. Por que eu tô falando isso? Às vezes eu acho que a pessoa ficou responsável e, na verdade, aquela pessoa está achando que eu estou responsável. Então é importante, quando fizer essas reuniões de alinhamento e implementação, cada um ter certeza do que está trazendo para a mesa, né? Então, assim, eu sou responsável por isso. E colocar os nomes, por quê? Naquela achei que você ia fazer e você achou que eu ia fazer, às vezes passa alguma coisa. E parece bobinho isso, gente, mas eu vejo isso acontecer o tempo todo, tá? Então, para que a gente não tenha esses riscos, é importante que todo mundo esteja antenado, mas principalmente ter alguém que controla tudo isso, né? E que faça essa ponte entre o que precisa ser entregue, quem está responsável, e ser específico. É engraçado, esses dias até eu estava meio chata num dos encontros que a gente teve aqui, e eu falei, gente, quem especificamente vai ficar responsável, do que especificamente nós estamos falando, porque nós como seres humanos, we are, as human beings, for us to live, ok? Para a gente viver, e é uma premissa da PNL, a gente generaliza, distorce e deleta. O que é isso? Na linguística, imagina, gente, a gente tem average, ok? Na média, de 65 a 70 mil pensamentos por dia. Desde, ok, agora vou deliberadamente tomar minha água, até tive um pensamento, vou lá para a cozinha, chego na porta da geladeira, o que eu vim fazer aqui mesmo? Sabe assim? Quem relaciona, né? Então é muito difícil a gente trazer para o consciente tudo que a gente pensa. E se a pessoa ainda tem uma mente rápida, acelerada, o que acontece? Às vezes a gente atropela, acha que todo mundo está na mesma página e não está. Isso acontece muito com assim, lideranças que ainda não estão maduras, né? Então, lideranças que ainda não têm uma certa maturidade, às vezes atropelam, generalizam, distorcem e deletam, porque senão a gente ia ter que prestar atenção em muita coisa. Então, a gente meio que observa o todo. Isso é legal, né? Não ir no detalhe, às vezes, pode ajudar, mas é no detalhe que a gente se perde. Então, por isso que é importante que a gente tenha uma certeza, né, de quem especificamente, o que especificamente. E aí vem essa próxima frase, que eu acho muito legal. Os updates, né? I will update the project dashboard weekly, so everyone can see the progress.
Aqui, são aquelas spreadsheets, sabe, onde todo mundo sabe em que página que o grupo como um todo tá. O que ainda não foi entregue, o que foi entregue, quem que tá faltando, porque daí você consegue até dar um apoio, né. Aqui nesse caso, esses dashboards, gente, hoje existem tantas ferramentas para usar como dashboard, que é importante que você perceba qual que é mais fácil para você usar. Às vezes a própria empresa que você trabalha já tem um dashboard específico. Muita gente pode até usar dashboards no Google, até que seja, né? Mas perceber projetos, como é que está semanalmente o progresso daquele projeto específico, ok? Por quê? Porque se você deixa de acompanhar, às vezes quando chega no meio do projeto, ou passou um tempo do projeto, já passou muito tempo e você perdeu o timing, ok? So very important to pay attention to that. And if you are a project manager, and if you're working on a project and you are not the manager of the project, or maybe you owe some part of that project, be careful with your deliverables, check the progress of others as well. Raise your hands if you need some help, because you know there is no good for anybody if you delay it and then you say, oh, but I was overwhelmed, I couldn't do it, ok? Às vezes pode ser uma coisa simples, ou alguma coisa legal que aconteceu. Legal, eu tô dizendo dentro da lei, né? Então, às vezes, um projeto específico, ele depende de peças chegando de alguma outra parte do mundo. E dá ruim porque a importação parou. Tem plano B, tem plano C, what ifs, mitigation, isso precisa ser esclarecido, tá? Para você ter um pouco de leverage, né? Alavancagem. Então, assim, se der errado, com quem eu falo? Quem especificamente vai me ajudar se isso acontecer, tá? É importante os what ifs. Nesse caso aqui, a gente ainda não está falando dos problemas, mas nessa fase de implementação é importante a gente perceber também o que pode dar errado, ok? Alright. Ou contemplar pelo menos o que pode dar errado, tá bom? Another phrase, regular status meetings will help us to stay aligned and address any issues quickly. De novo, dentro daquilo que eu tô falando, né? Por que que precisa ter encontros regulares? Gente, não são aqueles encontros de horas que ninguém fala nada com coisa nenhuma. É só uma checagem, às vezes é um checklist. Fulano fez, tá? Isso aqui tá tudo pronto, tá? Estamos alinhado. Quem mais precisa fazer o quê? Quem especificamente, o que especificamente? E aí tocar o projeto, né? Então precisa perceber se estamos alinhados e se não, quem que endereça aquela situação, aquele problema de uma maneira rápida. Isso é sobre rapidez, tá, gente? De novo eu falei para vocês. Às vezes você fala assim, mas o projeto atrasou 2 semanas. Gente, 2 semanas, se tiver 50 pessoas envolvidas num projeto, ficou caríssimo. 2 semanas de trabalho de cada pessoa, faz as contas, ok? Então, só para vocês perceberem um pouquinho a importância dos deliverables, timelines, deadlines, ok? Então, seguir linhas do tempo, seguir entregas, datas de entrega, porque às vezes alguns atrasos podem atrapalhar e muito o projeto, inclusive atrapalhar o budget, ok? Let's carry on, monitoring and control. Já falamos disso um pouquinho, né? Mas monitorar, controlar o projeto, né? We need to monitor the KPIs to check if we are going off a track. Sometimes monitoring also the customer experience. Depende do que você está fazendo, que tipo de projeto. Aqui eu estou bem geral, né, gente? Porque não sei o projeto específico que você tem. Até se você quiser escrever aqui, be my guest. Às vezes eu trabalho com diretores e o que eu faço? É o meu papel do advogado, né? Você viu isso, você viu aquilo lá que você não viu. Eu nem sou tão detalhista assim, mas e até por causa disso que eu, como é que eu vou dizer? Eu me especializei em ser específica, porque eu não sou muito específica. Eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar no detalhe. Eu gosto de ver o todo. Só que eu percebi que era uma falha da minha personalidade, do meu caráter. Então, primeiro, eu me cerco de pessoas que são mais detalhistas do que eu. E uma outra coisa que eu faço é toda hora ficar atento a coisas que normalmente passariam batido para mim. Então, eu desenvolvi isso, que era o meu ponto cego. Eu sou ótima nisso? Não. Não sou aquela pessoa que vai, né? Mas hoje em dia eu já estou bem mais atenta e eu já consigo perceber antes do negócio virar um problemão,
É como se meu cérebro ficasse assim, ó, o subconsciente, né, presta atenção nisso, presta atenção nisso, aí traz para o consciente e eu consigo prestar mais atenção, tá? Então por isso que é importante monitorar. I will give you the phrase, we need to monitor the project KPIs closely to avoid going off track. Going off track é sair dos trilhos, então é exatamente isso que significa cuidado para não sair dos trilhos, porque às vezes, se você estiver monitorando semanalmente, monitorando de pertinho, muito raramente você vai sair muito fora da trilha. Okay, so that's important. That's why it's important to keep checking over and over again. Okay, can everyone ensure they are updating their progress in the project management tool? Ok, de novo, né? Fazer os updates, alimentar o sistema, porque os sistemas, o input, né, ele é alimentado por seres humanos. Então, se a gente esquece de colocar que a gente terminou uma parte nossa no projeto, o que vai acontecer? Pode ser que a outra pessoa fique, será que aquela parte ainda não aconteceu? Então, eu também seguro aqui a minha. Então, é importante a gente perceber isso, tem que ser combinado no começo do projeto. This has to be agreed at the beginning of the project on how everybody is going to respect deliverables, deadlines and things like that, ok? E se for uma equipe internacional, isso é mais importante ainda. E sempre avisar para as pessoas tomarem cuidado para não mexerem em coisas que já foram alteradas, ok? Ou se mexerem, deixar lá a informação de quando foi alterado, por quem foi alterado, ok? Porque se todo mundo começa a mexer na ferramenta, e a gente não tem clareza de como fazer isso, às vezes acaba dando problema mesmo, tá bom? Let's carry on, let's carry on. Risk management. O risk management é aquela coisa que a gente nunca quer usar, né? Mas quando a gente começa um projeto, você precisa perceber quais são os riscos que podem estar incorrendo, então você gerenciar esses riscos, são os what ifs, às vezes é você mitigar, você perceber o que pode estar além do projeto, que pode apresentar um risco, tá bom? É porque muitas vezes não é óbvio, tá? Mas é importante a gente perceber isso. Então, aumentos de valores, inflação, economia, se tem alguma coisa muito importante para acontecer naquele país onde o projeto está sendo entregue, é importante perceber tudo isso também, tá? Então, aqui algumas frases to help you. We should conduct a risk assessment at each phase of the project. Então, é isso. A cada milestone, a cada fase do projeto, ok? Cada sprint, ver se tem algum risco associado. Risk assessments, ok? So, we should conduct a risk assessment at each phase of the project. Por quê? Você vai mitigar as situações e você vai evitar com que tenha desvios, e aí depois de algumas semanas, se o desvio está indo embora, e você fala, e agora, como é que eu volto, né? Então é importante a gente perceber isso também. A second one here, in case of any major risks, we'll have a contingency plan, and this plan has to be ready. It's very interesting, everyone. Whenever I speak to leaders, sometimes they do not contemplate risks and what they could do to mitigate, and if there is a plan B or plan C. Então, assim, tá bom, o projeto é o plano A lá, mas tem plano B? Tem plano C? Pensou fora da caixa? E se essa caixa não der certo, como que eu faço? Existe alguma saída pela tangente, né? Então é importante a gente perceber isso, porque não é que você queira que aconteça, mas se acontecer, como você pode rapidamente. Desculpa, a gente tá piorando. Hoje estava um ventão lá em Londres e eu fui para o centro de Londres, e aí começou a chover, tava calor, de repente começou a chover, acho que eu, né, e tá em trem, tá em metrô, né, acaba que vai piorando, e agora tô piorando um pouquinho. I'm sorry, okay? Apologies. So, in case of any major risks, we'll have a contingency plan ready. E o contingency plan, às vezes, gente, pode ser só um backup. Às vezes pode ser uma pessoa que pode ficar de plantão no final de semana. Engraçado, eu trabalho com uma equipe de tecnologia, e é importante, né? Você acha que
uma empresa daquele tamanho nunca vai ter uma situação dessa. E teve uma situação que, a pessoa que estava em charge não falava inglês, essa pessoa não conseguiu ligar na matriz no exterior, não conseguia estabelecer comunicação, e aí eles ficaram 2 horas até achar alguém que tivesse disponível no meio da madrugada para entrar no sistema e falar inglês com a pessoa. Quer dizer, é uma coisa simples, uma coisa assim que não foi pensada, agora, claro, está no contingency plan, mas não poderia estar antes, será? Minha pergunta, né? Então, como especificamente, o que especificamente, quem especificamente, sempre é importante ter isso. E aí você fala assim: "Nossa, mas isso era tão óbvio, né? Será que ninguém viu?" E às vezes não vê, tá, gente? Às vezes a gente está tão preocupado com a entrega, com o resultado final, com o outcome, que a gente esquece algumas fases. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Por quê? Eu sou uma pessoa mais generalista. Eu gosto mais do, né, daquela overview. Mas eu me cerco de pessoas que ficam ali. Você pensou nisso? Ó, isso aqui você observou? Será que você prestou atenção nesse detalhe? Então é bom a gente ter essas pessoas. E às vezes essas pessoas, há um tempo atrás eu trabalhei com uma moça, uma querida, querida, e ela trabalhava na área financeira. E ela era aquela meio que jogava o balde de água gelada na cabeça de todo mundo. Então ela era aquela que estava todo mundo ok, feliz, e eu sou dessas que também se empolga, e de repente ela fazia aquela perguntinha, e todo mundo, né, tipo, aquela perguntinha que dava aquele banho de água gelada em todo mundo. Mas vocês pensaram nisso? Gente, tá bom, vocês estão falando isso e tudo der certo. E se der errado? Olha, não sei vocês, mas eu sou meio pé no chão e tenho o pé atrás. E se a gente pensasse nisso também? E aí no começo o pessoal não entendia, e quando eu fiz o trabalho com essa equipe, foi super interessante porque, ela tinha aquela visão que ela era a chata da parada, sabe, mas ela era a pessoa que estava ali segurando o detalhe. Era aquela pessoa que sempre convidava, convocava todo mundo a pensar no plano B, plano C, planejadora analista, lá do DISC, era o Steady Conformant, ela muito steady, muito conformant, não era tão comunicadora, não era tão executora de vai lá e faz, então ela antes de fazer alguma coisa, ela planejava, analisava, e às vezes quem é comunicador, quem é executor lá do aspecto do DISC, que a gente já falou várias vezes aqui, não tem muita paciência com esse tipo de pessoa dentro da equipe, né? Só que nem todo mundo é somente para a execução, tá, gente? Tem gente que precisa ficar ali olhando as planilhas, dando uma olhada no que está acontecendo, analisando, planejando os próximos passos, tá? Então, por isso que todos têm que ser respeitados. Todo mundo traz uma mágica para o projeto. Okay, everybody brings their magic to the project. That's why we need to respect the knowledge and the information that everyone is bringing, ok? Então, muito cuidado com isso. Se você é planejador, analista, você normalmente vai demorar um pouquinho para entrar em ação, ou você vai demorar um pouquinho para contar o que está acontecendo. Então, só presta atenção nisso. Se você é mais comunicador, executor, você vai contar o que está acontecendo, você vai ser rápido em entrar em ação, mas às vezes você deixou algum detalhe. Então, por isso que as equipes multidisciplinares são muito importantes. Eu estou aqui generalizando, tá bom, gente? Todo mundo tem um pouquinho de vários aspectos, mas perceba qual é o seu aspecto preferencial. Por quê? Why? Porque se você não percebe quem você é, se você não se conhece, vai dar uma batata quente, né? Então eu, por exemplo, aqui é muito engraçado, eu trabalho com a Lê, tem o Pedro também que trabalha com a gente, aqui especificamente no Ócudos, né? Tem outras coisas que eu estou fazendo, mas no Ócudos, eu, Pedro e o Alexandre. E o Pedro e o Alexandre, eles são muito específicos. Então, quando às vezes eu começo a viajar mesmo, e aí eles, Cris, tá bom, mas exatamente o que a gente vai fazer? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e eles me põem na linha. Por quê? Porque eu sou empolgada. Então, eu nem terminei um negócio, já estou pensando no outro. Cris, tá bom, mas antes de chegar ali, né, tem uma etapa. A Lê sempre brinca, né, Lê? A Lê deve estar lá. Ainda bem que ela está, né, honrando. Por quê? Ele falou assim: "Cris, eu entendi a sua ideia. Eu sou muito criativa, né, então tenho ideias e minha cabeça explode", né. Mas ele fala: "Tá bom, mas para colocar a ideia em prática, tem um processo". Qual é o processo? What is the process? Ok? Pay attention to that. Ok? Vamos lá.
Communication, estava lá falando da comunicação, né? Então, a comunicação em projetos, principalmente projetos internacionais, com equipes multidisciplinares ou multinacionais, elas vão precisar de uma dose extra de comunicação, ok? So, effective communication is key. É a chave, gente. Let's make sure all updates are clear and concise. Não adianta ficar falando muito, direto ao ponto. Ó, é isso, bullet points mesmo. Pá, 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 pá. Checklist, checkpoints, important. Não dá dúvida, não dá margem para distorção, ok? We'll use weekly newsletters to keep the stakeholders informed. Isso é interessante. Uma pessoa que esteja dentro do projeto pode ter o ownership das newsletters e ficar responsável por deixar todo mundo na mesma página. Comunicação é crucial para equipes e projetos multidisciplinares, multinacionais. Gente, sem comunicação, a coisa derail, né? Como a gente fala, sai fora dos trilhos. Então, to keep everybody on track is important to pay attention in our communication. E normalmente vai ser em inglês. Às vezes acontece, tem uma cliente minha, ela falou que na empresa que ela trabalha é espanhol e inglês. Eles falam o tempo todo espanhol, o tempo todo inglês, mas às vezes é preciso verificar se aquela informação foi bem absorvida. Porque às vezes eu tenho uma ideia de alguma coisa, eu acho que é daquele jeito, mas não está alinhado com o que realmente é. Por isso que, gente, de novo, how specifically, what specifically, who specifically, what are you talking about specifically? Porque a gente tira essas generalizações. Gente, generalização também, não só especificamente, mas assim, ó, todo mundo vai fazer isso. Todo mundo quem exatamente? Porque todo mundo, gente, estamos falando de mais de 80 bilhões aí, né? Muita coisa. Então, só para vocês entenderem, eu estou exagerando, claro, fazendo de uma maneira mais caricata, mas para vocês perceberem isso. Ou então, everyone, everybody, all know, everybody know. Cuidado com isso, tá? Is everybody on the same page? O que significa estar na mesma página? Que página é essa, né? Então, cuidado com essas generalizações, porque isso pode atrapalhar o andamento de um projeto, tá? Please ensure that all communication is documented for future reference. Gente, dá uma puxada de orelha em muita gente aqui. Eu trabalho com muitos líderes, faz anos, há 12 anos que eu trabalho nessa área. Gente, grupo de WhatsApp, uma pessoa não tá, aí tem um outro grupo separado lá no Meets, aí tem um outro grupo que tá. Gente, careful. Especifica um lugar para a documentação das coisas. Ah, vai ser nesse lugar? Então todo mundo se refere àquele lugar. Por quê? Um pedaço de comunicação que ficou faltando para o grupo XYZ pode trazer um desdobramento. This could be this could unfold to big problems, ok? Então, unfold, desdobrar, né? Fold é dobrar, unfold, desdobrar. Então, às vezes a coisa se desdobra numa bagunça, ok? So, be careful. Documents, reference, palavra, às vezes só de falar não dá certo, documenta. Às vezes eu vejo o DISC das pessoas, gente, eu analiso o DISC faz muitos anos, né? E às vezes eu pego uma pessoa que é mais generalista, um executor, por exemplo. O executor normalmente é o dominante, né? Que tem um caráter mais dominante. É uma pessoa que passa um pouquinho nas especificidades. É uma pessoa meio que ela segue algumas guidelines, mas é só de guideline mesmo. Ela não fica ali, né? By the book, tá bom? Mas o que acontece? Às vezes essa pessoa ela acaba sendo mais informal. Eu sou comunicadora executora, então às vezes eu sou mais informal. Aí, às vezes, me vem aquela vozinha, né? Você documentou? Você escreveu? Você deixou um e-mail? É e-mail que a gente vai... É através de e-mail que a gente vai documentar? Não é através de e-mail, é através de uma tool, uma ferramenta específica para aquele projeto. Não, olha, nós vamos usar o WhatsApp para documentar isso. Não tem problema. O que você quiser usar, what you want to use, no problem. But make sure everybody is on the same page. E às vezes, gente, dá um rolo isso aí. Por exemplo, esses dias
Uma cliente falou assim: "Ai, Cris, eu estava no grupo com 2 diretores, um grupo. E aí eu estava num outro grupo com mais 3 diretores. E aí um grupo estava achando que o outro grupo estava fazendo, mas a gente não tinha um grupo todo de todos os diretores". Falei: "Gente, era da comunicação, né? Ou você elimina alguns grupos e fica todo mundo junto, parar com essas panelinha, fofoquinha, porque o que que acontece? Dá problema, dá ruim. Então establish a place for communication. Very important. Otherwise, you can't manage. Senão fica ingerenciável. Unmanageable. Unmanageable. Unmanageable and unimaginable as well, ok? Inimaginável e ingerenciável, porque vira uma bagunça, tá? Então, tem especificidade, algumas coisas têm que ser formalizadas, tem que manter formal, porque só de boca, gente, o fulano que falou a coisa, o ciclano, quando vai chegar no microfone sem fio, né? Vira aquela bagunça. Quem falou o quê, especificamente, quem não sei mais quem, perdeu o index referencial, né? Ah, ó, falaram isso, isso. Quem falaram? Quem falaram? Falaram o que exatamente, né? Ah, a empresa, o governo, a empresa, quem da empresa especificamente, né? Importante perceber isso, tá, gente? E ó, isso aqui eu vejo todos os dias na minha practice aqui, trabalhando com pessoas. Sempre. Essas generalizações, essas coisas informais, é o dito pelo não dito, em projetos grandes, gente, eu não estou falando de empresas pequenas não, tá? São empresas grandes que muitas vezes deixa porque é o elemento humano, é o elemento humano, tá bom? E deixa passar batido. Aí depois que deu um erro, "Ai, não vimos isso, né?". Então, presta atenção. Como é que a gente faz o fechamento de projetos, né? As we approach project completion, let's start preparing the final report. So when you prepare the final report, it's important for you to verify if all the outcomes were achieved, if you got to the point where you wanted, if everybody had the opportunity to be heard, if everybody felt engaged. This way, the chances for your project to succeed are much higher. Okay. Also, the communication you use, if the results were okay, what can be learned. If the results were not okay, what did we do to change the course of action? Então, se os resultados não foram bons, o que que a gente fez para mudar o curso de ação? Não mudamos o curso de ação, mas aprendemos o que que a gente faz para o próximo. Ah, era só um projeto piloto. O que que a gente entrega de melhor agora, né? Como é que a gente pode alavancar utilizando tudo que a gente aprendeu? So very interesting to use also in phases of the project, this project completion reports, understand where we are at, what we achieved, what can be improved. There's always something to be improved. Sempre tem alguma coisa a ser melhorada, tá bom? Next one, we need to conduct a thorough project review to document lessons learned. Aí é o que eu acabei de falar, né? Nem sempre vai sair tudo perfeito, porque às vezes a gente idealiza uma coisa e na hora que vai pôr em prática as coisas são um pouquinho diferentes, a gente encontra obstáculos, so we find obstacles, some barriers, problems, things can happen, okay? So, as some people say, excuse my French, shit happens, ok? Então, se a coisa degringolou, deu errado, deu ruim, o que que a gente aprendeu com isso? Deu para a gente gerenciar antes do negócio estourar? Estourou de uma certa maneira, a gente mitigou? Como que foi isso? Lessons learned, ok? E aí é importante a gente usar isso para os próximos projetos, tá? Can you schedule? Aqui, gente, essa palavra dá muita dúvida, tá? Schedule, schedule. Schedule, pronúncia americana, schedule, pronúncia britânica. Can you schedule a closure meeting to ensure all deliverables are accepted? Então, o que que vai ser entregue? Todas as entregas vão ser aceitas, chegamos em 90%, chegamos em 100%, ultrapassamos, o que que aconteceu especificamente, como estão os nossos resultados. Importante, porque se você não consegue verificar, saber onde você está, como é que você projeta? Eu estou trabalhando com um cliente, já faz 1 ano que ele está conseguindo entregar os resultados a 120%. E quando a gente começou a trabalhar, eu lembro que, assim, Cris, mas
economia do Brasil, mas isso, mas aquilo, América Latina, bababá, bababá, bababá. Eu falei: "Olha, esquece isso". Falei até um palavrão, mas não vou falar aqui, tá, gente? Ah, e eu falei: "Meu, se você, que é o gestor, né, não está acreditando, está achando um monte de problema, então faz o seguinte, já fecha, porque não dá, né? Problemas na economia vai sempre ter, gente, né? Um que tá olhando mais feio para o outro, sabe? Essa confusão vai sempre ter. Inflação, essas coisas vão estar acontecendo. Mas como é que a gente faz coisas incríveis e maravilhosas juntos, como time, se todo mundo tiver engajado, acreditando? Cris, é difícil engajar todo mundo, né? Concordo, I agree. Mas tem maneiras, tá? Então, assim, o que que vocês estão entregando? O que precisa ser entregue? O que é distração? O que pode ser deixado para depois? Qual o core? O que que são inegociáveis? Traz a pessoa para a conversa, dá ownership, sem micromanaging. Se tiver precisando de ajuda, levanta a mão, não estou conseguindo. Burnout não ajuda ninguém, né? Você ser aquela pessoa que chega primeiro na empresa e sai por último, não, pede ajuda, como dizem, né? Pede pinico, tá? Precisa. Por quê? Porque senão, como time, a gente não funciona. Seleção brasileira, gente, às vezes é eu falo, né? É um laboratório ali, porque são pessoas super talentosas jogando junto que às vezes não dá samba, não dá jogo, né? Então, tomar muito cuidado com isso. As pessoas têm que ser, como é que eu vou dizer? Accountable. Então, se eu tô, né, eu vou pegar aquela responsabilidade para mim, mas pode ser que está faltando alguma coisa. Então, eu pedi ajuda. Há pouco tempo atrás, estava passando por um processo com uma cliente e ela estava com algumas dificuldades, porque algumas pessoas da equipe não estavam entendendo, mas ela percebeu que as pessoas não tinham a habilidade, não tinham o preparo, não tinham o treino. Teve que parar tudo para treinar. Porque acontece também, it happens, né? E não é incomum. Às vezes você contrata pessoas e a pessoa sabe que fala que sabe fazer, mas chega na hora não sabe. Você verificou? Tem certeza? Tem plano B? Tem backup? Que nem essa situação que teve lá com a empresa que eu falei para vocês. No meio da noite, deu problema no sistema, a pessoa que tinha que falar com a matriz não falava inglês, e aí não conseguia se comunicar, ficou 2 horas fora do ar, e aí? Até alguém ser acordado, chegar, né? Olha que loucura isso. Então, cuidado, tá? Presta atenção, vê o que que é aceitável, o que não é, o que que entregou, se não entregou, por que que não entregou, o que que atrasou a entrega, aprendizado. Se puder, antes disso, já mitiga, né? Se isso der errado, isso. If this, then that. Se isso der, aqui não rolou desse jeito. Qual o plano B? Qual o plano C? Sempre ter pelo menos 3 planos, tá? Teamwork and leadership. Como eu falei para vocês, né? Esse cliente está entregando a 120% faz 1 ano. E o que que ele percebeu? O time tem que estar forte. A strong team dynamics is crucial for project success. Engajamento. As pessoas têm que estar falando a mesma língua. Let's ensure we are supporting each other to be a place where people can open up. Ok? Onde as pessoas estão dispostas a ajudar. Não é aquele óculos cor-de-rosa, pink, sabe? Ai, vamos lá, legal. Olha, aí depois tem um happy hour. Nada disso. We work hard, we play hard, but we get the results, ok? Então, assim, no dia que eu não estiver podendo, quem entra para me ajudar? Quem eu posso recorrer se a situação chegou num ponto crítico? Isso daí tem que estar documentado, ok? Okay, let's celebrate our small wins to keep the team motivated throughout the project. This is important. People need to feel engaged. Nem todo mundo vai se sentir brilhante o tempo todo. A gente às vezes não consegue estar brilhante o tempo todo, mas às vezes alguém naquele dia está com mais energia, consegue ajudar e a gente consegue tocar, né? Então é importante revezar, dependendo do projeto, às vezes o projeto é enorme, conversa com as pessoas, deixa as pessoas em stand-by, sabendo que elas podem ser acessadas, ok? So, I will repeat those two in terms of language, okay? So, a strong team
dynamics crucial for project success. Let's ensure we are supporting each other. Let's celebrate our small wins to keep the team motivated throughout the project. Esse cliente, ele implementou o sistema de sino. Ó, tem até aqui um sininho, eu até brinco com ele, às vezes a gente brinca. Ixi, até me empolguei. Ixi, esse aqui tá rodando, ó. Esse aqui não resolveu muito, eu tenho alguns sininhos aqui. Aqui, ó. Chegamos no resultado, deu certo. Então, você ter esse tipo de celebração. E ele até brinca, né? Se chegar na sexta-feira, aí a gente vai tocar o sino e a gente pode fazer uma pizzada aqui. E isso engaja as pessoas se sentem parte de alguma coisa maior, o que transcende, né? Além de você, o que tem para mim? Então, ali usar as percepções, as posições perceptivas, né? Do eu, do outro e do observador. Então, o que tem ali para mim? O que tem ali para o outro e o que tem ali para todos? Ou se eu estou observando de fora, o que transcende a nossa entrega? Então, por exemplo, quando eu estou lá só tentando salvar o meu bacon, né? Save my bacon, pensando só em mim, minha carreira, minha coisa, mas o que acontece? Você está no ponto de vista só meu, selfish, né? Quando você está fazendo aquilo por você e pelo outro, o que é o pelo outro? Quantas famílias dependem daquilo que você faz? Né? How many families depend on what you are doing? Depending on your salary. Not only you, maybe your family, maybe the people who depend on you, and then the people who are working with you, suppliers, people in the whole chain of work of the project. Então, quem que está ali junto no projeto? Porque às vezes é um projeto de uma empresa, mas tem suppliers, né? Os fornecedores, os clientes, quem se beneficia daquilo que você faz? Quando você entende isso, é um nível o quê? Acima, é um nível de transcendência. Não é mais o meu umbigo, eu tenho uma responsabilidade com a minha equipe, com o meu time, mas eu tenho uma responsabilidade com os suppliers, eu tenho uma responsabilidade com os meus clientes, eu tenho uma responsabilidade com a sociedade daquilo que eu estou entregando. Aí você está num outro nível, porque, gente, trabalhar só porque paga as contas, me desculpa, né? Se você está nessa, acha a sua motivação, porque sempre tem, tá? There is always. Não é só por você, pensa bem, tá? E também, se for, assume, né? E começa a expandir os seus horizontes, ok? Começa a expandir a sua transcendência. Vamos lá, aqui chegando no final da live já, né? Então, Project Management, International Teams, reinforce how the ability to manage projects in English is crucial for leading global teams and achieving international goals. Normally, the language chosen is going to be English. A linguagem normalmente é o inglês. Se é um projeto, às vezes, da América Latina, às vezes é o espanhol. Mas normalmente você precisa reportar para outras partes do mundo, né? Se for uma empresa multinacional, então provavelmente você vai ter que usar o seu inglês. Cuidado com as palavras que você usa, lembra do poder das palavras, as palavras têm poder. Essa live fica gravada, tem essas informações. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial para nos ajudar a ter mais cuidado com a nossa comunicação, ok? Entender pessoas, entender culturas, isso é importante. Então, por exemplo, está fazendo um trabalho, é um collab com o pessoal de Dubai. Como é que é em Dubai? Como que é a mentalidade das pessoas, né? Presta atenção nisso também. Pay attention to that as well, okay? The ability to communicate effectively in English allows you not only to exchange ideas and information clearly, but also to build solid, trusting relationships, ok? Então, quando você consegue construir relacionamentos sólidos, de confiança com pessoas de outras partes do mundo, você transcendeu realmente, né? Você conseguiu ter uma comunicação fluida, uma comunicação específica, direcionada, com poucas generalizações, poucas distorções, poucas deleções, né? Então, assim, você não deleta coisas que talvez seriam importantes, porque é um erro a gente achar que está todo mundo na mesma página. É um erro, gente. E enquanto a gente não percebe isso, eu acho que eu comentei com vocês, né? Eu fui lá tive a honra de traduzir John Grinder para mim, uma das mentes mais brilhantes hoje
entre nós, que trabalhou lá a gramática conversacional, trouxe várias coisas em termos de evolução humana, né? Dentro da fala, como é que a fala reflete o nosso mundo interior, né? O nosso mapa mental. Então, na PNL, então eu tive essa honra de traduzir John Grinder e eu percebi como que assim, uma equipe, porque tinham pessoas ali do mundo inteiro, e como que eu entendi uma coisa, como é que a pessoa da Rússia entendia uma coisa, como é que a pessoa da Alemanha entendia outra coisa, e a gente entendendo as mesmas coisas, mas cada um com os seus filtros, né? E de vez em quando, tanto o Grinder quanto o Michael e a Carmen, que estavam ali fazendo o trabalho com a gente, colocavam a gente na mesma página, né? Por quê? Porque às vezes a gente derail, a gente sai do trilho. Então, importante a gente perceber isso. E como é que a gente faz para ter menos ruído na comunicação? Tem um pressuposto da neurolinguística que a gente diz assim: a comunicação ela só é efetiva se eu chegar no outcome que eu desejo. Então, assim, se a comunicação foi falha, não importa da onde que foi a falha, o que importa é que ela não chegou no objetivo desejado. Então, quando você atua com a sua comunicação, com a sua linguística, de uma maneira que chegue no objetivo, você parte do princípio do objetivo em si. Então, assim, estou indo no meeting, vou encontrar com pessoas. O que eu quero especificamente daquele meeting? Com quem eu tenho que falar especificamente? Quem vai estar especificamente relacionado a isso, aquilo e aquilo outro? Porque daí você evita essas distorções, tá bom? E em inglês também, tá, gente? Cuidado, que palavras você usa? Vê se a pessoa realmente entendeu aquilo que você falou. Né, às vezes usar trocadilhos, às vezes fazer piadas. Hoje o britânico que estava fazendo a apresentação para nós, ele falou assim: ó, isso é uma coisa muito britânica, a gente fala, mas pode ser que, como aqui a gente tem brasileiras e ucranianas, pode ser que vocês não entendam. Então, esse idiomatismo, ele falou, this idiom means that. Então, esse idiomatismo significa isso. Ele teve essa percepção, né? Porque às vezes, para mim, aquilo não significa nada. Eu não entendi. Né? Então, evitar usar uma linguagem mais straightforward. Que mais? Uma coisa importante, às vezes a gente vai utilizar alguma brincadeira, eu falo, usa o plain English. Tá? Não fica tentando reinventar a roda, né? Seja objetivo, conciso, usa aquela palavra que não tem muita nuance de significado, vai ajudar na comunicação, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Lembrando que a gente está com o projeto LinkedIn para carreiras, inglês para carreiras. Semana que vem a gente vai falar do inglês antes do inglês. Muita gente fala assim, Cris, não sei nem por onde começar. Né? Nossa, eu já estudo inglês há 10 anos e não falo inglês ainda, Cris. Qual que é o problema comigo, né? E o problema não está com você, muito provavelmente é a metodologia que você está estudando, entender como você aprende, qual é o seu modelo preferido de aprendizado, te ajuda. A gente vai falar disso semana que vem também. Então, acho que vai ser uma live bem legal para você perceber onde está travando. Porque, né, se você entender como você funciona, qual o seu processo de aprendizado e onde que você pode ir canalizar para que a sua linguagem fique mais fluida, você consegue desenvolver a sua linguística de uma maneira que as pessoas vão te entender, você vai engajar com as pessoas, você vai conseguir conversar com pessoas no mundo inteiro e não vai ter aqueles awkward moments, né? Às vezes utilizar silêncio, cuidado com assuntos tabu, importante fazer isso, treinar, né? Tem oportunidade de networking. Ai, Cris, mas eu vou falar inglês com quem, né? Às vezes existem grupos que você pode se unir, né? Então, em São Paulo eu sei que tem um Meetup, em várias partes do mundo, nas principais cidades tem também, chama Meetup, você pode encontrar com pessoas que tem like-minded people que a gente fala, né? Que tem gostos iguais aos seus, ou que tem os mesmos hobbies, e você pode treinar o teu inglês. Eu gosto, por exemplo, de programação neurolinguística, tem grupos de meetup só para neurolinguística, tem grupos de meetup só para mulheres em tecnologia, por exemplo, hoje a gente foi em um que era para mulheres em tecnologia, tem grupos em LinkedIn, né, que você pode buscar para que você
consiga alcançar os seus objetivos. A gente está aqui toda quinta-feira falando de inglês, de carreira, de negócios, trazendo essas informações para você. De novo, né, o meu background, eu, né, atuo com empresas, com equipes, com pessoas de várias partes do mundo e, né, traz uma informação aqui, às vezes traz uma informação ali, então eu compilo tudo isso e trago essas lives para vocês toda quinta-feira. Alexandre me ajuda, me dá uma super força para escolher o que a gente vai falar, de acordo com aquilo que vocês estão pedindo, tá? Então usem esse canal, esse espaço é nosso, é de vocês, o que eu puder trazer aqui, se eu não sei, se eu, né, não tenho a informação, vou perguntar para alguém, porque sempre tem alguém que conhece alguém em algum nível e que pode nos ajudar, tá bom? Contem comigo. Quem me conhece sabe que eu sou super aberta, assim, às vezes demora um pouquinho para responder, que a agenda é bem lotada, e seguro vários chapéus aí, né? Mas o que eu puder contribuir, estamos aqui. Óculos Academy é para isso. Eu idealizei a Óculos Academy porque eu sei que o brasileiro tem muito para contribuir com o mundo e a gente tem essa flexibilidade, mas a gente precisa falar inglês, tá bom? Então, estamos lá no LinkedIn, Óculos no YouTube, X, Instagram, Facebook, né? Só não estamos ainda no TikTok. A gente até pensou, mas depois, por algumas Cris, situações minhas, eu não quis. Fala, Lê. nós estamos sim no TikTok. A gente tá, pensei que a gente tinha saído, Lê. Lembra que teve aquela situação que eu até falei, uma coisa mais por umas convenções minhas, né? Sou meio antiquada, gente. Às vezes tem algumas coisas que. Esses dias até uma pessoa querida falou assim para mim: ai, Cris, você traz um conteúdo às vezes muito difícil, né? Muito sério. Talvez fosse legal você, né, fazer as dancinhas lá, os negócios. Eu falei, ai, aí é meio filosófico para mim, né? Mas não que eu não ache legal, não é isso, tá, gente? Aqui, realmente, né, não tem ser goofy aqui e falar inglês, né? Assim, você pode até ser um piadista em inglês, mas quando a gente está falando sério, vamos falar sério, trabalha na tua carreira, trabalha no teu currículo, a carreira é sua, seja o protagonista, né? Esses tempos atrás eu participei de um evento aqui e eu estava fazendo a palestra e de repente eu falei assim, a vítima nunca ganha, né? E uma das pessoas se emocionou, acho que ela tem uma situação de vitimismo, né? E eu também passei uma situação de ser vítima, já fui sequestrada, gente. Quem conhece a minha história sabe, né, que eu tive uma situação que foi um game changer para mim na minha vida, mas eu fiquei muitos anos no papel de vítima, porque eu tinha, né, tido como é que eu vou dizer? Foi um trauma mesmo, né? Mas um trauma muito sério para mim. E eu fiquei muitos anos no papel de vítima, até que em algum momento, e me ajudou a hipnose, me ajudou a programação neurolinguística, o coaching, por isso que eu decidi fazer isso da minha vida, né? E ajudar pessoas. E ali foi crucial para mim, né, que eu tivesse essa transformação. Mas voltando, né, nesse dia, eu falei assim: olha, a vítima, ela nunca ganha, porque a vítima é a vítima. E eu venho desse lugar, né? Eu sei o que é e eu decidi em algum momento. Não é fácil, tá, gente? Você sair dessa, por isso que a gente precisa de rede de apoio, pessoas que estão ali junto com a gente. Mas a gente ser protagonista. A carreira, ela é tua, ela não é da empresa. Você tem uma representação, né? Você ser fiel aos seus valores. Porque quando a gente começa a não ser fiel aos nossos próprios valores, a gente se corrompe. E aí tem coisas assim que eu até aceito, mas tem coisas que, por exemplo, o Alexandre ou clientes meus não aceitam. Aquilo para eles é uma condição sine qua non. Se como você sabe quais são os seus valores, né? Então, por isso que a gente trabalha com esses, né, os sabotadores, a psicologia positiva, sabendo de onde você vem, quais são os seus filtros, para que você possa se conhecer melhor. Tem gente que fala assim, ai, Cris, você vai me hipnotizar. Gente, eu conduzo o processo, eu sou treinada para hipnoterapia, porque eu fiz vários cursos, mas eu não hipnotizo ninguém, eu não estou dentro da sua cabeça. Quem está dentro da sua cabeça é você. Quem sabe do seu self-talk é você. Quem sabe do seu crítico interior é você. O que eu posso fazer
é fazer com que você crie uma ponte para perceber isso através de treinamento linguístico, através de percepção, expansão de percepção, expansão de sensações que você tem no seu corpo, perceber a emoção como uma química que vem, não tem como, e você gerenciar isso. Né? Eu falo, você não vai controlar, né? Essa coisa do controle. Esquece, gente, esquece, né? Você gerencia, você negocia com você mesmo. Há um tempo atrás foi até interessante, eu acho que não dá para ver, mas é porque já está sarando, tá, gente? Eu tive, acho que não dá, mas tá meio roxinho aqui, mas depois até, é que eu não vou soltar isso aqui no Instagram, que eu acho meio esquisito, né? Mas eu estava lá em Portugal fazendo a tradução da PNL, e sem colocar meus filtros, sem conversar direito com o meu subconsciente, né? Então, estou lá traduzindo John Grinder e tem uma moça, né, que serviu de demo lá, com uma dor muito forte aqui, escritora, e que ela não estava mais escrevendo por conta de uma dor muito forte. Eu já há alguns anos eu tenho uma dor muito forte aqui, porque eu digito mais ou menos umas 8 a 10 mil palavras por dia, tá, gente? Eu, né, atendo cada cliente, a pessoa sai com uma relaboração ali, eu já escrevo a gramática que ela está usando, já vou corrigindo o inglês dela. Então, isso é um trabalho que eu faço com os meus clientes, do individual. Então, eu sinto um pouco de dor. E aí eu controlo um pouco com a alimentação, tento comer coisas anti-inflamatórias, eu e a Pietra estamos no suco verde, mas de vez em quando a dor vem, né? E aí, né, enquanto o Grinder lá estava fazendo o trabalho com essa demo, com a pessoa que foi de demonstração, conversando com o subconsciente, entrando, né, naqueles 70 mil pensamentos que a gente não tem consciência às vezes, e eu falo para o meu subconsciente assim, enquanto estou traduzindo, tá, gente? É um processo, 2 processos paralelos. Estou aqui, estou traduzindo do inglês para o português, estou ouvindo o que ele está falando e estou fazendo uma racionalização daquilo que eu quero que o meu subconsciente entenda também. Então, comecei a negociar com o meu subconsciente, que era o que ele estava pedindo para a moça fazer com o subconsciente dela. E ele falou assim: você pode, subconsciente, então, né, para o da moça, ter responsabilidade dentro das informações, dos recordes que você tem desde pequena, desde quando eu nasci, me protegendo de situações inflamatórias, de situações que vão ser detrimentais à minha saúde, babá. Ele foi conversando e eu fui seguindo aquele processo. E conversei com o meu subconsciente. Falei assim: subconsciente, que controla a respiração, que controla todos os processos físico-químico do corpo, né? Então eu falei assim, subconsciente, você que controla isso, eu já tenho essa dor há muito tempo, você tomaria a sua responsabilidade de me mostrar de uma maneira que eu possa ver, mas não só eu, os médicos possam ver e não me dar só paracetamol? Porque daí eu vou ter que lidar com isso? Gente, passou pelo pensamento, tá bom? Isso aí. Passou 4 horas, mais ou menos, terminei de fazer a tradução, fiz a tradução do Grinder, depois veio a Carmen Bostic Sinclair, fiz a tradução dela também, né, a interpretação que a gente fala. Passou, voltando para o alojamento, que eu estava lá, né, o Airbnb, tô lá conversando com o Carlos, que é um colega nosso, levanto a minha blusa, uma bola aqui, gente. A inflamação, ela desceu, uma coisa louca. Né? Cris, foi coincidência. Pode até ser, gente, mas que eu pedi para o meu subconsciente me mostrar e para ter para que os médicos pudessem perceber o que estava acontecendo, porque eu vou com uma dor que eles não estão vendo. Paracetamol, você tá bem, tá funcionando, não tá morrendo por causa disso, né? Mas dessa vez a coisa ficou feia. Tive que tomar antibiótico, tomar anti-inflamatório, estão observando, fez raio-x, tira exame de sangue, talvez eu vá passar no reumatologista, quer dizer, agora estou prestando atenção nessa dor. Aí eu te pergunto, quantos processos seus inconscientes você tem de self-criticism, de não saber como é que você funciona, de agir de acordo com uma emoção, sem ponderar antes, sem entender se aquilo vai te dar uma alavancagem, vai ser beneficial for you or not, né? Então, quantas vezes você age no calor do momento? Reativo, né? E você se entender, você perceber a sua linguística, você começar a ter esse trabalho, hipnose, hipnoterapia, coaching, psicologia positiva, por que isso tá tão famoso, vamos dizer, né? Porque resolve, gente.
Não é autoajuda, não, é você entrar, mergulhar dentro de você mesmo e perceber quem é você. Quais são os pontos que fazem o trigger para você? Quais são os seus gatilhos? Quem que às vezes aperta uns botãozinhos ali e você responde e você não consegue segurar? Isso é inteligência emocional, né? Então, quando você começa a trabalhar desse jeito, ai, Cris, mas e aí? Você fica perfeito? Não. Somos, estamos em construção, somos projetos em construção. Falamos de projeto hoje, né? E perceber que você está nesse processo e as outras pessoas também estão nesse processo. Somos seres humanos, gente. A inteligência artificial vem aí, a teu critério, se você quiser ficar fora. Só que até lá, um dos especialistas está falando, concordo com ele, at your own peril, né? O seu risco. Não quero saber de inteligência artificial. Risco teu. Vem que vem rasgando, gente. Não tem como segurar. Assim como não tem como a gente voltar para uma época que não tinha smartphones. Assim como não tem como voltar para uma época onde não tinha computador. Não tem, gente, não vai voltar lá, né? Então, adaptação, flexibilidade, assim que o ser humano thrive, né? Então, vamos perceber quem que a gente é, porque a nossa biologia, honestamente, não mudou. Então, a gente está muito imediatista, muito reativo, a gente fica assistindo coisas rapidinhas, né? A gente é tão rápido assim. Os processos nossos que a gente demorou anos e anos e anos, e agora a inteligência artificial em 1 minuto faz. Parou para pensar? Quem é você dentro disso? Qual o papel que você tem nessa transformação? Estamos vivendo a história, gente. Isso é uma honra. It's an honor. Take ownership, né? Então, toma para você. Seja o dono do projeto você, projeto sua carreira. E nós estamos aqui, ó, óculos para te ajudar no inglês, para te ajudar na carreira, para te ajudar com comunicação, neurolinguística, hipnoterapia, inteligência positiva, psicologia positiva. Essas são as áreas que eu fui estudar, que me chamaram. Ah, Cris, o que é isso para você? É muito além de um trabalho, gente, porque se fosse só um trabalho que paga as contas, eu não estaria aqui, o quê? Que horas são agora, Lê? 00:30, conversando com vocês. E vocês não estariam aqui nessa live me ouvindo falar. Entende? Tem coisas que são muito humanas. Vamos pegar isso para nós? Não deixa passar, gente. A gente, né, pode até ser que tenha outras encarnações, que a gente viva de novo, mas eu não sei disso. O que eu sei é que eu estou viva hoje, respirando hoje. O que aconteceu para mim no meu passado, eu honro, respeito tudo o que aconteceu, minhas amebice, o fato de eu ter sido sequestrada, os meus traumas, ok, aconteceu, honro, entendo, percebo. Respiro aqui agora. Daqui, da onde eu tô, o que eu tô olhando, o que eu tô observando, o que eu tô fazendo hoje para plantar essas sementes e regar e, né, honrar para o meu futuro. Que, gente, touch wood, mas ninguém vai ficar para sempre aqui, né? O que eu faço para minha vida ter valido a pena? Qual é o meu legado? O que eu deixo? Né? Ok? Se eu puder fazer com que a minha vida seja melhor, a vida das pessoas que estão ao meu lado, meus stakeholders, seja melhor, acho que fica mais leve, né? Fica mais suave. Tem que brigar de vez em quando? Tem que botar o pé na porta? Marcar território? Mostrar autoridade? Também. Mas saber onde fazer isso. Quando fazer. Por que fazer. Ter claro. E a gente às vezes vai errar, mas aí, contingency plan. O que eu poderia ter feito melhor? Todo dia eu faço um exercício à noite, se ajudar vocês, gente, passar pelo dia, antes de eu dormir, a Lê dorme, ele sempre dorme primeiro que eu, e eu fico ali. Aí eu passo pelo meu dia. O que eu podia ter feito melhor? Onde é que eu fui a meba da meba? Onde é que eu brilhei? Né? O que não influenciou muito, mas eu poderia ter feito de um limão uma limonada. Nem todas as batalhas eu quero lutar, nem todas as batalhas eu quero travar. Aliás, com a idade que eu tô, gente, tem coisa que eu falo.
Quer saber? Ai, cansei, né? Mas tem outras que eu falo: "Não, isso aí vale a pena. Isso aí vale a pena". Tá bom? Gente, olha, é isso, obrigada por estarem aqui comigo até agora. Quem ficou, Alexandre tomou um Red Bull antes de entrar na live, porque ele estava cansado pra caramba, e ontem foi Valentine's no Brasil, mas a gente também celebrou aqui, né? Então ele falou: "Nossa, Cris, hoje eu tô cansado". Eu falei: "Tá bom". Aí, vou tomar um Red Bull. Eu falei: "Não, se eu tomar um Red Bull, daí não durmo, né?". Mas obrigada por estarem aqui com a gente, tá? Tô Cris, aqui à disposição. Diga, meu amor. tem 2 mensagens da Fernanda Ottoni, você quer dar uma olhada? Ai, deixa eu ver aqui, Fê. Olá, vim para o YouTube, LinkedIn estava travando, estou por aqui, seus conteúdos. Ontem assisti a live no Insta sobre mulheres e rede de apoio, amei. Ai, Fê, eu vi você na live, obrigada por estar com a gente. É um trabalho que a gente faz aqui com o Grupo Mulheres do Brasil Londres. Ontem a gente estava falando de vistos para quem quer morar aqui, quem quer vir como talento. Existem possibilidades, é tudo sobre como fazer, o que fazer. Fê, obrigada por estar aí acompanhando sempre o nosso conteúdo, porque às vezes a gente tem um sonho, né? E muita gente fala assim para mim: "Ah, Cris, mas agora você tem passaporte britânico, né? Tá fácil a sua vida". Gente, eu cheguei aqui, eu fiquei ilegal aqui na Inglaterra por um tempo, vim para estudar. Então, assim, foi todo um processo, né? Que eu queria ter escolhas. Para mim, era muito óbvio na minha cabeça que eu pudesse ter escolhas, que eu não tivesse que me conformar com a vida, é isso e acabou, né? Então, assim, quando a gente, isso tem muito a ver com a PNL, né? Uma escolha é melhor que escolha nenhuma, e a única escolha que a gente não tem é quando a gente vai deixar esse planeta aqui, né? E essa é uma escolha que a gente pode cuidar, né? A gente pode fazer várias coisas, mas não compete a nós, tá? E um dia todo mundo vai, espero que, né, seja daqui bastante tempo, mas é isso, né? A gente perceber que somos finitos, mas que apesar disso, nós somos brilhantes. E troquem as minhas palavras se vocês não acreditam, né, ou qual a orientação de vocês, e não tem nem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade, né? De você se reconectar com você mesmo. Somos imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança do quê? Eu sou cristã, né? Cada um escolhe. Eu também acredito muito em algumas coisas que eu ouço, em coisas que eu não consigo, como ser humano, ainda perceber, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra, né? Do que imagina a nossa van filosofia, e poderia ficar falando aqui, filosofando a noite inteira aqui. Mas no que você acredita? O que te move? O que te energiza? O que te faz te levantar todo dia, né, da cama e botar teu talento no mundo? Pega a tua cadeira. Essa cadeira aqui, ela é minha, por acaso. Essa, ok? Eu tenho a minha cadeira no mundo. Qual que é a tua? E seja você, porque todas as outras ocupações estão ocupadas. Seja você, ocupe-se de você, né? Primeiro você, não é egoísmo. Estar em primeira, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa está tão em segunda, ela está tão no outro, pro outro, tudo é o outro, que ela esquece de se ver. E às vezes, quando ela vai se perceber, passaram-se anos. Então, assim, você, o outro também, a comunidade, o país que você está, o mundo, né? Não existe fora. Qual que é a tua contribuição? Se for só para estar aqui comendo, né, indo no banheiro, dormindo, é pouco, né? Sei lá. Cada um sabe, tá bom? Mas vê, olha, obrigada, acompanhem o trabalho que a gente está fazendo. A gente tem um trabalho muito lindo com empreendedoras, né, aqui no Reino Unido, no Brasil, tem mulheres que fazem um trabalho lindo também. Falo de mulheres porque é onde eu estou mais conectada, mas não é só, não são só as mulheres, tem uma galera muito legal querendo mudar o mundo, querendo trazer mais alegria, mais felicidade para o mundo, não é? Começa da gente, às vezes tem algumas polêmicas aí, né? Não se envolver muito com algumas coisas. Eu tenho a minha concepção política, tenho o meu pensamento, leio bastante, tá? Mas assim, me informo. Ah, Cris, mas de onde você informa? Gente, às vezes eu não gosto de um determinado viés, tá? Mas eu vou lá estudar,
eu vou lá ver, participo, para ver se tem alguma coisa que eu não vi ali, sabe? Essa sou eu, porque eu sou curiosa, então eu tenho curiosidade. Pô, por que que essa pessoa pensa tão diferente de mim? Onde que aconteceu, né? Quais foram os filtros que essa pessoa teve que são tão completamente diferentes daquilo que eu penso? E eu fico curiosa com relação a nacionalidades. Pensa, né? Quando a gente pega o Oriente Médio, tem muitas coisas muito diferentes que eles fazem, né? E por quê? Né? Da onde vem? Como exatamente eles são diferentes? Em que exatamente? Mas no final das contas, gente, é todo um ser humano, né? Tá? Existe o bem, existe o mal também, tá? Eu acho que no momento que eu tive esse trauma, foi porque eu realmente estava com óculos cor-de-rosa lá, né? Assim, tava lá com óculos cor-de-rosa. Só existe pessoas boas no mundo. Ai, nem sempre, tá? Infelizmente. Tem uma galerinha aí que é esquisita, tá bom? Então, protejam-se, cuidem-se e a gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente tem um conteúdo legal, né, Lê? Um super conteúdo, aliás. Sim, sim, Você sim. fala um pouquinho para nós, ou não, deixa de surpresa. Não, tudo que você precisa saber antes de começar a estudar inglês. Exato. Mas eu já estudei inglês, já estudo, não falo ainda, como é que tá? Vem também, porque daí é porque você talvez perdeu essa informação que você tá sofrendo. Okay, you are suffering because maybe nobody told you those things. E eu aprendi a duras penas, tá, gente? Porque eu estudei anos e anos no Brasil para chegar aqui, cair no lower intermediate. Isso foi um balde de água gelada, porque eu já estava avançada no Brasil. Cheguei aqui, volta lá pro lower intermediate, vai estudar. Caramba, né? Dá até raiva, né? Mas, enfim, foi um aprendizado e por isso que eu criei essa metodologia, porque realmente eu falei, não, as pessoas podem acessar o inglês de uma maneira mais rápida e fluente, tá, gente? Fluente é diferente de perfeito. Fluência é diferente de perfeição. Então, saiba falar fluente e não sabe, tem coisa que tá faltando, improvisa, né? Pode criar aí que aparece, né? Ó, a Fê tá falando assim, com certeza eu perdi, tá dando risada aqui. Às vezes a gente perde algumas coisas, né? Porque ninguém contou pra gente. Quando eu falo que 40% do inglês vem do latim, as pessoas assim, ninguém me falou. Se for inglês acadêmico, até mais. Aí como que ninguém me falou isso, gente? Isso aí é um atalho que você sem fazer nada, absolutamente nada, você já sabe 40% de inglês. Por que que ninguém me contou? Porque inglês é uma máquina de fazer dinheiro também, tá, gente? Tá certas pessoas. Eu até falo, se o cliente quiser ficar comigo por causa do coach, por causa da hipnose, por causa da programação neurolinguística, por causa da inteligência positiva, psicologia positiva, whatever, be my guest. Né? Às vezes a empresa está pagando, às vezes está ajudando, enfim. Adoro. Mas também, se não quiser, aprende rapidinho e vai fazer propaganda minha. Vai falar, ó, essa professora aí é boa. Adoro, tá, gente? Adoro. Porque para mim não tem médio, né? Assim, não gosto. Você vai entrar para ser medíocre, nem vem falar comigo. Que eu vou lá, eu vou dar meu 100%. Você vai dar o seu 100%? Porque se não, não quero. Porque daí o que acontece? Sai falando mal da professora. Eu vou assim, não, 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 não. Ou você, né, se compromete, ou você se compromete, porque eu gosto de resultado, eu sou executora, né? Então o executor gosta de resultado. Se não dá resultado, gente, eu fico bored. Quantas conversas, né? E aí, o que você tá fazendo pelo teu inglês? E pela tua vida? Vai me dar, não vai me dar? Ó, não quer? Tá bom, mas eu sou, né? Tenho um horário, minha vida é uma, não vou ficar, gente, não dá para ficar perdendo tempo, não. E vocês também não estão aqui à toa, né? Ninguém tá aqui para perder tempo. Nosso tempo é precioso. Aliás, gente, ó, muito obrigada. Fê, semana que vem estamos juntas, certeza. Tô por aqui semana que vem. Semana que vem, muita coisa acontecendo. Esse sábado tem um evento de coaching. Quem quiser ir aqui no Fairfield Halls, aqui em Croydon, Grande Londres, é One Train Away, do pessoal do Evolve Life College. Muito legal, é um evento incrível que a gente vai poder andar em caco de vidro, vai ter apresentação, vai ser um negócio bem louco. Eu vou participar com algumas amigas, estamos super excited. Semana que vem tem um encontro de mulheres aqui em Londres também. Quem estiver aqui em Londres,
os lotes já estão no Eventbrite, né? Onde a gente vai ter encontro com empreendedoras, vem uma comitiva do Brasil para falar aqui com a gente. Quiser entrar lá, fica sabendo quem é que vai estar aqui com a gente, que vai ser legal. Tem também o Brazilian Economic Forum, polêmicas as pessoas que vão estar ali também, mas quem puder estar em Oxford, eu não vou conseguir estar em Oxford, que, né, já vou na sexta-feira, já vou estar trabalhando no evento, para mim ficou um pouco pesado estar, né, usando o meu final de semana também, pode até ser que alguma coisa mude ainda no meio do caminho, mas quem tiver em Oxford ou quem tiver facilidade de ir para lá, também vai ter o Brazilian Economic Forum para saber o que né, o Brasil está trazendo aqui para o mundo. É bom a gente ficar antenado, tá bom? Gente, ó, beijo no coração, obrigada por estarem aqui, e, né, se vocês puderem, eu não faço muito esse jabá, mas compartilha, comenta, chama aquele teu amigo, aquela tua amiga que está precisando aprender inglês, ajuda o canal, aumenta a nossa relevância. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês, estou sempre por aqui. Não tem uma troca, mas se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. A gente agradece que a gente está aqui no caminho, na estrada também, tá bom? E ó, beijo, a gente se vê semana que vem. Fui, já demorei demais, já devia ter ido há meia hora atrás, tá bom? Então, beijo, tchau, gente, beijo, tchau.